as vanguardas do cinema soviético, da escola da montagem dialética nos anos 20, elas foram vencidas. Elas tiveram que se submeter aos ditames do realismo socialista, do realismo soviético. Começaram a fazer uma série de concessões e começaram a hibridizar as suas propostas com as exigências e com as cobranças, muitas vezes não podendo sequer entrar na sala de montagem, não tendo acesso autoral ao material filmado, e o que gerou um impacto muito grande. Embora o Eisenstein ainda conseguiu fazer, né, o díptico sobre o Ivan o Terrível, né, o filme Ivan o Terrível, mas depois dos anos 20 é como se essas escolas tivessem atingido já o seu limiar, as suas condições históricas e estéticas possíveis. E aí nós vamos reencontrar a proposta vertoviana, principalmente a imagem matéria vertoviana, a proposta de uma percepção objetiva do olho nas coisas, do cine-olho de Vertov, no cinema experimental americano. Então, atravessa o oceano e é nos Estados Unidos, curiosamente, que é a meca, né, da indústria do cinema, de Hollywood, onde você tem todo o apogeu do cinema clássico. É ali, nas margens, né, nas vanguardas artísticas do cinema, onde acontecerá uma experimentação que vai retomar o fio vertoviano, que vai atualizar aquela proposta de cinema, aquela proposta de montagem, noutros termos, obviamente, né, em outras condições. E o cinema, e quando eu estou falando em cinema experimental norte-americano, eu não estou falando da nova Hollywood, nem do que seria um cinema alternativo, eu estou falando de uma cena mais underground mesmo, de uma cena fora do circuito, alheia à indústria e ao mercado do audiovisual, e mais ligada e mais associada, inclusive, enquanto modo de organização, às vanguardas artísticas. Então, existiria um primeiro momento do cinema experimental norte-americano, que é antes da Segunda Guerra Mundial, ali nos anos 20, nos anos 30, onde a grande referência desses grupos são as vanguardas europeias. São as vanguardas aí no período entre guerras, as vanguardas surrealistas, dadaístas, enfim, na pintura, no teatro, que acabam sendo o modelo de inspiração para os experimentadores americanos. E um segundo momento, que se dá já depois da Segunda Guerra Mundial, que vai associar essas experimentações, pelo menos até os anos 70, até o começo dos anos 70, que é mais ou menos o período que nós vamos cobrir nesta aula, que vai estar mais associada à primeira geração beatnik, primeira geração desses poetas que se desenvolveram com grande energia na Califórnia, os loucos poetas beatniks, como também a geração 68. Né? Estamos falando de um grande movimento de movimentos, um acontecimento de acontecimentos, que é o ciclo de produção de subjetividade de 1968, e ao qual essas vanguardas, o cinema experimental estará associado. Então vamos começar pelo primeiro momento. Pelo momento antes da Segunda Guerra Mundial, onde as influências europeias das vanguardas artísticas se faziam bastante presentes. E, inclusive, como uma influência cinematográfica. Nós vimos que a escola francesa clássica, lá dos anos 20, começo dos anos 30, e aí nós estávamos falando do Abel Gance, do Epstein, do Grémillon, do Rebier, René Clair, Louis Deluc, Germain Dulac, mas também do Jean Vigo e do Jean Renoir, eles tinham um jogo na montagem que alternava uma imagem-percepção líquida, um regime de movimento dado pelo movimento das águas ou pela fluidificação do movimento, e uma imagem-percepção sólida, dada por corpos sólidos, ou seja, pela maximização cinética de corpos sólidos, de coisas, de personagens físicos, ou de elementos, né, danças, bailados, máquinas mecânicas que cineticamente se relacionavam. Então, o cinema francês, ele operou nesse jogo, nesse dualismo, esse contínuo relé entre terra firme e água, entre o regime das terras e o regime das águas.
E isso acabou também pautando um pouco o cinema experimental norte-americano. Um dos filmes pioneiros, seminais, é um filme de 1921, se chama Manhattan, que é do Paul Strand e do Charles Tiller, onde você vai ter esse lirismo francês. É um filme que vai apresentar a Baía de Manhattan, que vai mostrar os navios e vai trabalhar bastante as fumaças, a vaporização, as máquinas a vapor, também as chaminés dos arranha-céus, dos prédios na cidade, e vai, de uma maneira ou de outra, fazer um jogo justamente das coisas líquidas e das coisas sólidas. Outro filme do Ralph Steiner, de 1929, se chama H2O, que também vai estudar, vai fazer um estudo do movimento das águas, dos brilhos, das luzes, ou seja, um combinado, né, um combo de recursos de maneira a estudar todas as potencialidades, não só de filmar as águas, como de com elas desenvolver um regime da própria imagem, que é um regime fluido, ou seja, movimentos de câmera, iluminação, o próprio ritmo, a trepidação, o marulho das águas. É um filme de 1929. O Ralph Steiner ele também tem um filme que faz uma duplinha com um outro filme francês que é dirigido por um artista plástico, que é o Fernand Léger, que nós comentamos também quando falávamos da escola francesa, que o Léger ele fez Balé Mecânico, um filme de 1924, onde ele trabalha uma convulsão de máquinas, numa montagem bastante acelerada, de todo um reconhecimento de todos os possíveis movimentos mecânicos, diferentes figuras geométricas, todas elas se relacionando organicamente e transmitindo movimento, né, aumentando a energia cinética do conjunto. E o Ralph Steiner, em 1933, ele faz um filme que se chama Mechanical Principles, né, Princípios Mecânicos, onde ele também elabora um filme muito parecido com o filme do Steiner. Mas, sem dúvida, a grande referência do cinema experimental, e aí nós já estamos indo para a transição para o segundo momento, se dá com o filme da Maya Deren e do Alexandre Hamid, que foi de 1943, que se chama Tramas do Entardecer, né? The Meshes of Afternoon, Tramas do Entardecer, que também é baseado na escola francesa, mas aí nem tanto na escola cinética. Eles vão pegar o surrealismo ali, eles vão pegar a imagem sonho, que nós ainda não abordamos, principalmente no Cão Andaluz, né, nos filmes que são uma parceria do Buñuel com o Dalí, e vão transpor isso nos Estados Unidos, vão criar um filme bastante simbolista, bastante surrealista, que trabalha o sonho, que vai trabalhar o sonho dentro do sonho, uma série de imagens oníricas, né, de sonhos acordados. E esse filme da Maya Deren, ele é bastante significativo de uma corrente, ou uma tendência do cinema experimental norte-americano, que é ligada ao transe, que é ligada aos rituais xamânicos, que busca justamente imergir a consciência em estados alterados, colocar o personagem para sonhar e, na medida em que ele sonha, você tem uma transformação das luzes, das cores, do tempo, né, do ritmo da passagem do tempo. Você faz um estudo desses estados alterados de consciência, né, dos sonambulismos. E aí nós poderíamos falar de um cinema de psicodramas, né? Ou seja, você tem um sujeito, você tem um personagem que passa por uma alteração do seu estado de consciência, e essa alteração ela é representada, ou ela se transmite para a câmera, se transmite para a montagem, se transmite para os elementos cênicos. E aí, além do filme da Maya Deren e do Hamid, você tem um outro filme famoso, de 1946, do Sidney Patterson e do James Droghton, que é The Potted Psalm, né? The Potted Psalm, que estuda justamente transes, que estuda estados alterados, alucinações, efeitos psicotrópicos. Ou seja, um sujeito perceptivo que passa por variações qualitativas. E uma segunda corrente do cinema experimental americano é uma corrente mais ligada ao grafismo. É próxima da arte abstrata ou do abstracionismo, ou seja, tenta filmar formas puras, figuras geométricas, cores, elementos que vão interagindo e que não representam nada, são figuras.
É um cinema figurativo, embora não seja representativo. E aí também tem vários filmes marcantes que fazem várias experimentações disso. Por exemplo, Color Box, da Len Lee, de 1935, Tarantella, de Mary Ellen Wood, que é de 1940. Aí tem as séries, né, das Early Abstractions, as abstrações precoces, ou as primeiras abstrações do Harry Smith, que vai de 1939 a 1956, de 39 a 56, do Harry Smith. Ou seja, movimentos das formas, figuras que variam, uma figuração abstrata que é filmada, bastante gráfica essa corrente. E o que vai realmente nos interessar, e aí já entrando no segundo momento, no segundo período histórico, que já está ligado a esses novos ventos do pós-guerra nos Estados Unidos, que vão levar a geração 68 e as experimentações múltiplas e transversais, atravessando arte, política, cinema e movimentos sociais e lutas, é um cineasta que em determinado momento ele consegue metabolizar essas duas correntes e abrir de fato uma nova escola de montagem que vai retomar o Vertov nesse momento, que é o Stan Brakhage, que é comentado pelo Deleuze no livro também. E ele faz isso num filme, ele tem uma carreira muito longa, são muitos filmes, e esses cineastas experimentais, a maioria dos filmes são curtas, justamente pelas dificuldades e pela precariedade, mas também porque eles são experiências, eles são experimentações, então não precisam ser longos, embora haja filmes muito longos, com horas e horas de duração. O Stan Brakhage, ele faz um filme em 1958 que se chama Anticipation of the Night, e que nesse filme ele consegue superar, seja um cinema transe, por exemplo, da Maya Deren, que é baseado em estados alterados de consciência, e seja um cinema abstracionista ou figurativo, que é a outra corrente norte-americana baseada nas representações gráficas. Ele faz um cinema em que não se trata mais de estados da consciência alterada, mas se trata da consciência como alteração. E não se trata mais de um grafismo em movimento, mas se trata do movimento que, na verdade, é o que determina as formas. Então, ele faz essa passagem, essa transição para um filme onde não existe mais um sonhador que sonha, ou um sujeito que percebe de maneira alterada, alucinando ou entrando em transe. Não, ele vai mostrar que o verdadeiro transe é a percepção mesma, e que o que nós chamamos de transe ou de estado de consciência alterada nada mais é do que um caso particular de um delírio contínuo. Ou seja, os efeitos psicotrópicos não são percepções diferentes em relação a uma suposta percepção normal. Os efeitos psicotrópicos, os transes xamânicos, o cinema experimental, ele nada mais é do que a diferença na própria percepção. A diferenciação que gera a percepção, e não mais percepções diferentes. E aí é ver como os estados normais, como a percepção humana, e como o centramento subjetivo, ou seja, o sujeito que percebe, são apenas uma condensação, uma atualização
de uma consciência virtual, de uma consciência que é alteração permanente. Como o Stan Brakhage faz, obviamente que esse conceito que eu suscitei aqui a partir do Deleuze, o Brakhage tem que fazer isso com os meios do cinema, ele tem que pensar isso dentro do processo intelectual da montagem e do movimento de câmera. Então, onde que o Brakhage vai alcançar esse lirismo superior? E nisso ele supera também, assim como o Vertov, a escola francesa. Primeiro ele vai se livrar dos dramas, ele vai se livrar dos psicodramas, dos problemas psicológicos dos personagens, de quaisquer motivações, e ele não vai mais assumir a percepção normal ou um estado não alterado como ponto de partida, a partir do que haveria alteração, a partir do que haveria alteridade, que pode ser o xamanismo, os índios, as drogas. Não. Ele não vai dizer que existiria um sujeito que teria uma percepção subjetiva correta e que aí ela se distorceria na medida em que ela fosse contaminada. Não. O que ele vai fazer é o seguinte, olha, eu quero compreender antes da percepção normal, eu quero remontar a gênese da própria percepção humana, dita normal, das próprias coordenadas existenciais do que é uma percepção não alterada, para conseguir captar a emergência dessa percepção, que nada mais é do que um caso entre outros, é um caso particular, é uma atualização possível entre muitas outras calibragens ou modulações sensoriais que são possíveis. Então nesse filme, Anticipation of the Night, e aí o Brakhage, ele não só se aproxima do cineolho vertoviano, como também de um estilo na literatura do século XX, que é o fluxo de consciência, né, o stream of consciousness, da literatura do James Joyce ou da Virginia Woolf, Hilda Hilst no Brasil. E ele vai tentar realmente reintegrar a visão e a percepção nesse circuito vital, nesse fluxo de consciência, antes da individuação, antes da subjetivação. E por isso que o esforço do filme dele, através de uma câmera muito inquieta e de uma série de recursos de montagem, de filtros na lente, de variações nas mais diversas condições de luz e de enquadramento, ele vai buscar destutelar a visão, dilatar a consciência em relação ao que seria uma consciência centrada, descentrar o eixo, quebrar esse eixo de uma percepção condicionada pela normalidade. Uma pergunta famosa, né? Porque nesse filme aparece um bebê engatinhando pelo campo, ele acompanha isso, e há uma espécie de caleidoscópio de cores. Ele pergunta o seguinte: quantas cores há num campo para um bebê que engatinha na relva sem ter conhecido o verde? Quantas cores um bebê que é inconsciente do verde, que jamais aprendeu o que é o verde, talvez não tenha em nenhum momento organizado o seu campo visual em cores quentes e frias, e aí colocar o verde ali entre o amarelo e o azul, o verde estaria no meio, né? Com uma convenção, com uma coordenada no espectro. Um bebê que não aprende, que caminha pela relva, quais são as cores que ele vê? Que cores são essas? Como ele compõe, ele alucina o seu campo perceptivo? Essa é a pergunta, a inquietação, que vai mover, é uma das inquietações que move esse filme, né? Como filmar? E aí há uma proximidade entre o Cézanne, Paul Cézanne, o pintor pós-impressionista, que faz a virada para o modernismo nas artes plásticas, na arte visual, e o Brakhage, que o Cézanne faz uma pergunta muito próxima quando ele está pintando a montanha, lá em Santa Vitória, na França, na Provence. Ele pergunta o seguinte: eu busco respirar a virgindade do mundo. Um sentido afiado de nuances trabalha em mim. Sinto-me colorido por todos os matizes do infinito espectro. E nesse momento sou um só com a minha pintura. Somos caos iridescente. E me perco nele. E por isso que tem muitas pinturas do Cézanne que, se você for ao local ou buscar uma fotografia daquele mesmo enquadramento que ele pintou, as cores não batem, as nuances não batem, os gradientes, os matizes não batem.
Porque justamente o Cézanne, ele dilui a geometria dos contornos, ele dilui a espacialidade física no cromatismo, nas nuances coloridas. O objeto ele se comunica mais pelas cores absorventes com as quais ele consegue emergir de um fundo, que é essa percepção objetiva, que é justamente o caos iridescente, que é a virgindade do mundo, do que de um pintor que traça contornos, de um pintor que firma as formas. Então, tanto o Brakhage no cinema experimental quanto o Cézanne na pintura, eles vão encontrar como o outro do subjetivo, do sujeito, da consciência normal ou da percepção humana natural, não a negação disso, a loucura, a alucinação, os estados alterados, a psicotropia, não é a negação dessa normalidade. Essa seria somente uma definição negativa, né? Na verdade, a normalidade é um caso particular desse campo visual esquizofrênico. Então ambos vão tentar situar os filmes e as pinturas aquém, antes da subjetivação e da individuação, remontando ou reconduzindo a imagem ao campo pré-subjetivo, pré-objetivo, pré-intencional, não fenomenológico. Não há horizonte de mundo ainda constituído. É pré-intencional. É um mundo antes do humano, é o que o Cézanne chama de alvorada de nós próprios. Antes de emergir um olho, mesmo que o olho da câmera. Por isso que a montagem vertoviana é um componente fundamental nesse cinema do Brakhage. Porque é necessário usar a montagem. Porque a câmera ela ainda emula em demasiado o olho humano. Por mais insana que ela se mova, é necessário ainda introduzir a montagem, né, a fim de dissipar a geometria espacial, de reduzir a relação das coordenadas que são dadas numa percepção normal. E é com isso que o Brakhage nesse filme, e aí o Deleuze ele aborda isso no livro, no Imagem e Movimento, ele atinge a matéria-fluxo, ele também atinge a imagem e matéria, ele atinge essa consistência vibratória, a consistência ondulatória, né, o movimento real, que é um movimento de mudança, o todo que muda, muito mais do que corpos em movimento. Muito mais que uma consciência que se altera, é alteração enquanto consciência. Muito mais que formas e contornos que geram figuras, é o movimento que é figural. Ou seja, nós temos aí um salto qualitativo e não meramente uma maximização do movimento. E nesse sentido, o Deleuze também comenta no cinema experimental uma fixação, uma espécie de obsessão pela ideia do deserto, ou de uma cidade deserta, de um lugar sem ninguém, uma terra absolutamente desertificada, ou seja, um espaço sem o ser humano, um espaço que precede o ser humano, né? Uma cidade que é pura descarga elétrica, uma espécie de cena pós-apocalíptica, onde ainda não se constituíram os seres humanos, onde os movimentos ainda se dão somente como uma virtualidade. Então, um exemplo é, obviamente, o início do filme O Homem com a Sua Câmera, de 1929, do Vertov. Um outro que falamos é o filme do René Clair, que é O Paris que Dorme. Um terceiro é um filme do Ruttmann, Berlim, Sinfonia de uma Metrópole, de 1927. Também busca essa cidade deserta cezanniana. E no cinema experimental norte-americano vai ser o trabalho do Michael Snow. O Michael Snow ele tem 2 filmes muito seminais e bastante comentados e que pertencem já ao cânone da experimentação norte-americana. Que o primeiro é Comprimento de Onda, né, Wavelength, que é de 1967, e o segundo é A Região Central, que é de 1971. Em Wavelength, que dura 45 minutos, ele filma um quarto vazio. E a câmera, que está aparentemente fixa, ela vai fazendo um zoom in muito lento, imperceptível. Você não percebe o movimento, porque ele é tão lento que ele fica aquém do limiar que podemos perceber o movimento. Mas ele faz um zoom contínuo durante esses 45 minutos dentro do quarto vazio, um estúdio, um loft, na direção de uma janela, que é onde justamente vai terminar o enquadramento. E aí tem alguns eventos que acontecem durante esse período, mas são eventos aparentemente aleatórios,
ou aparentemente desconexos, pelo menos com o movimento da câmera, e ao mesmo tempo o som é dado por um ruído que se inicia com uma frequência muito pequena, ou seja, baixíssimos hertz, mas ele vai aumentando também, assim como o zoom da câmera, ele vai aumentando continuamente ao longo do filme, e por isso gerando uma estridência, né? um som muito agudo até o final desse filme. É um filme bastante conceitual, experimental, e que também vislumbra esse mundo antes do humano, onde o próprio humano é um invasor, onde o estranhamento nesse filme, pelo menos, é a própria presença do humano. Há um estudo da gênese da consciência, de uma consciência virtual dada por um olho que percorre o espaço e uma câmera que não tem qualquer interesse pelas ações humanas. E o segundo filme, mais radical ainda, é a região central, pelo menos dos filmes comentados pelo Deleuze, de 1971, onde é filmado no norte do Canadá. Ele é um cineasta canadense, é filmado no norte do estado do Quebec, no Canadá, e ele acopla a câmera num aparelho automático, num autômato que vai, a partir de um programa randômico, ele vai criar vários movimentos de câmera, que são aleatórios. Então a câmera vai se movendo numa paisagem completamente sem o ser humano, desumanizada, uma paisagem totalmente desértica, fria, gelada, glacial. A câmera vai filmar o céu, aí depois vai filmar várias passagens e um som mecânico de fundo, e o filme, a duração inteira do filme, que é longo, é somente isso. Então, novamente, é esse apontamento, né, de uma vanguarda artística do Michael Snow para o mundo sem o ser humano como campo de individuação, e não como pós-individuação, e não como individuado. A negação do individuado não é menos. Não há negação do individuado. O individuado é apenas uma atualização, uma afirmação possível do campo de individuação que coexiste com ele. Aí poderíamos citar também, nesse estudo, nessa vertente norte-americana experimental, norte-americana e canadense, né? Você tem um cineasta canadense, o Jordan Belson. O Belson, ele pega o Vertov de outro lugar. Ele vai pegar do Vertov o grão da matéria. Ele vai pegar do Vertov o turbilhão. O momento em que, inicialmente no Sexta Parte do Mundo, e também no Cineolho, mas sobretudo no O Homem com uma Câmera, ele vai pegar essa molecularização da imagem. Né, que o plano fotograma, ele anuncia uma molecularização possível, né, um agenciamento maquínico, de um inconsciente maquínico. O Belson vai pegar esse agenciamento maquínico e vai fazer disso o tema do próprio filme. Então, os filmes do Jordan Belson dos anos 60, e aí nós estamos falando no filme chamado Fenômena, de 1965, ou Momentum, de 1968, ou Mundo, World, de 1970, são filmes onde você vai ter substâncias, não sei nem se pode chamar de substâncias, mas talvez nuvens nebulosas, feitas de uma matéria colorida, uma matéria gasosa, uma matéria plasmática, que vão se movendo como uma espécie de atmosfera. É uma imagem climática, porque é uma atmosfera que vai mudando de cor e de consistência, e gerando a maioria dessas nebulosas, elas são centradas, então formam figuras volumétricas que lembram esferas. Ele inclusive tem, em 1977, uma série, né, de filmes curtos que se chama A Música das Esferas, uma busca de uma música visual.
E esses gases, essas cores, parece realmente algo de outro mundo, algo cósmico, e remete de fato a uma tendência dos anos 68 orientalista e de experimentação radical, que por vezes tem concreções, mas são sempre muito precárias, rapidamente se dissolvem, fogos fatos, uma espécie, cometas também aparecem nas imagens, e para o Deleuze ela é muito impressionante essa experimentação, porque elas levam ao extremo, né, esse processo de uma montagem hiper rápida e de uma decomposição em busca da gênese da própria imagem, de uma imagem-matéria, né, de uma imagem, de uma percepção molecular ou percepção gasosa, levando os parâmetros da imagem em movimento até os seus extremos. Então, os parâmetros moleculares, esse trabalho da imagem do Belson já aponta, em certo sentido, para a videoarte. Já vai apontar para a videoarte, né, a partir dos anos 70, sobretudo, anos 80, que vai, enfim, levar mais adiante ainda a imagem-matéria, né, essa granulometria energética da imagem-matéria. Mas, nessa aula, nós estamos nos mantendo no período que vai até o comecinho dos anos 70. Então, estamos aí no ciclo de 68, por assim dizer. Então, se a gente pensar no Brakhage, no Belson, no próprio Michael Snow, se nós pensarmos nesses cineastas que trabalham um lirismo superior ou que trabalham a música visual, as imagens atmosféricas, as imagens climáticas, os fluxos de consciência, nós poderíamos pensar, bom, esse agenciamento das imagens em movimento, eles teriam qual enunciado? O que corresponderia? Qual é o agenciamento coletivo que corresponde a esse agenciamento maquínico? Porque no caso do Vertov e dos cineastas da escola da montagem dialética, Eisenstein, Pudovkin e Dovchenko, se por um lado havia um agenciamento das imagens em movimento bastante experimental e radical e criativo, como ato de criação mesmo, havia um agenciamento de enunciado que era a Revolução Soviética, era a produção do novo homem soviético, né? Você tinha a busca de uma consciência nova, você tinha a busca do humano do amanhã, tanto de um estudo da matéria antes do humano, quanto do amálgama desse humano com a máquina, gerando um novo materialismo. E, portanto, os filmes, digamos, do Eisenstein ou do Vertov, esses dois, sobretudo, eles se propõem a ser uma decifração materialista da realidade. O Eisenstein com a sua proposta da montagem de atrações, né, além da montagem por saltos qualitativos e a montagem dialética, inclusive a montagem vertical, quando entra a questão sonora, mas sobretudo a montagem de atrações, e o Vertov pela dialética inscrita na matéria, que atinge o sublime material do cinema vertoviano. Mas e os americanos, né, nesse estudo radical das forças cromáticas, texturais, climáticas? E aí o Deleuze ele vai dizer, olha, o enunciado do experimentalismo norte-americano, sempre às margens e sempre bastante desconectado com a indústria, né, com as disputas do cinema americano de Hollywood ou da periferia de Hollywood também, do cinema independente. Esse pessoal está bastante à margem disso. É a droga. É a comunidade da droga, para o Deleuze. O Deleuze fala, olha, não é a revolução, não é o comunismo, é a comunidade da psicotrópica, das experiências psicotrópicas. Do junk, né, como diria o William Burroughs, o escritor beatnik e também um orientador do movimento, assim como o Caetano na Tropicália, o Burroughs no caso dos beatniks, e depois na cultura punk, ele vai dizer, olha, o nosso enunciado é o junk. O junk não é simplesmente a substância bioquímica, o junk também é a supermediatização, também é o zapping, também é uma bioquímica da imagem, também é uma ligação entre uma neurosemiótica, né, a psicoatividade do bombardeio semiótico, assim como a semiose das alterações, dos estados alterados de consciência. Então você tem aí uma grande malha, né, agenciamentos materiais ligados com agenciamentos de enunciado, com signos, né, com tipos de signos
e de imagens, supermediatização, terminais bioquímicos, tudo isso nos anos 60, abrindo um grande espaço de elaboração teórica e prática. E o outro autor que o Deleuze cita, além do Burroughs, é o Carlos Castaneda. Ele cita inclusive Mil Platões. O Carlos Castaneda, para o Deleuze, também traz na literatura esse recurso da paradinha do Vertov ou do Brakhage, ou seja, do Brakhage e do próprio filme estrutural americano, ou seja, usar o plano fotograma como uma unidade, como grão da matéria, uma unidade analítica. Então, você tem a busca das micropercepções, você tem a busca de um inconsciente da própria imagem. E aí o Carlos Castaneda também entra em ressonância nesse jogo. E com tudo isso você tem uma elevação, uma determinação muito alta, que não é nem uma determinação formal, como no caso do cinema francês, sublime cinético francês, nem uma determinação material, como no caso do cinema vertoviano, que é materialista, mas uma determinação molecular, uma determinação que vai atingir justamente a composição da própria estrutura da imagem, do próprio funcionamento estrutural do fotograma. E isso dá origem, né, nos Estados Unidos, a uma tendência no final dos anos 60, e que esses cineastas também participam, o Snow, o próprio Brakhage. O Brakhage participou de várias escolas e várias tendências internas, que é a do filme estrutural. O filme estrutural, em certa medida, é uma resposta ao Andy Warhol. Ele é uma resposta às provocações da pop art. Porque no começo dos anos 60, em 63, mais especificamente, o Warhol ele faz uma provocação aos cineastas de vanguarda. Ele fala assim, olha, os filmes de vocês, eles são cheios de procedimentos, eles são ultra sofisticados, eles bastante herméticos do ponto de vista formal, e eu vou lançar um olhar irônico, e eu vou fazer uma prática irônica, e mais, a prática irônica é o estado da arte moderna na atualidade, é o intempestivo hoje. Então o Warhol faz o que é conhecido como os ready-made cinematográficos. Um desses ready-mades qual é? Ele vai filmar o sono de um ator durante 6 horas, o filme tem 6 horas de duração. E durante essas 6 horas ele simplesmente põe uma câmera fixa filmando a pessoa dormindo. E vai embora, deixa a câmera filmando durante 6 horas. E faz vários filmes assim. Não tem atuação, não tem nenhum tipo de intervenção. Ele simplesmente liga a câmera e dá ou fornece alguma atividade repetitiva para o ator, ou simplesmente deixa rolar a câmera. E ele diz, olha, o que eu digo que é arte, hoje é arte. Então basta ter a câmera ligada, eu também estou fazendo um cinema de arte, um cinema experimental. E obviamente o Warhol usou esse método de ironia do Champiana em vários outros meios, em várias outras artes. E isso causou um impacto muito grande nesses grupos experimentais. Então, nesse período do filme estrutural, os cineastas começam a simplificar os filmes. É uma tendência minimalista. O comprimento de onda do Michael Snow já é uma redução do fluxo de consciência, né, de toda essa tradição que sintetiza o grafismo com o cinema transe. Então você tem a câmera volta a ficar fixa, você começa a trabalhar repetições ou loopings da impressão, ou seja, o fotograma ele se repete nos filmes. Você tem o efeito flicker, né, que é você piscar, você fazer uma espécie de blinking de imagens intercaladas que acabam se relacionando. Muitas vezes imagens que sequer podem ser percebidas porque são muito rápidas, o efeito flicker. E a refilmagem ou refotografia, que é você retrabalhar o fotograma muitas vezes, gerando assim uma imagem granular, uma grande granulosidade na imagem, uma granulometria energética. E que aproxima um pouco da pintura pontilhista, né? A Georges Seurat, por exemplo, aos pontos, né? Ao pontilismo na pintura. E aí você tem vários filmes dessa tendência do filme estrutural. E o autor que o Deleuze escolhe como um grande representante, uma expressão desse momento, e que para ele é também
o ponto de maior desdobramento, né, digamos assim, o impulso criativo cria realmente um estilo pleno, se dá com um cineasta chamado George Landau, onde ele não só faz um filme estrutural, mas ele também está cioso da autoironia e do redobramento reflexivo de uma arte que passa a refletir sobre seus próprios meios, né? O meio é a mensagem. Existe uma influência aí do McLuhan também, nos anos 60. E em 1966, o Landau ele faz um filme em que aparecem furos, letras nas bordas e partículas de sujeira. Esse é o título do filme. Filme que aparecem furos, letras nas bordas, partículas de sujeira, etc. Esse é o título do filme. É um filme de 6 minutos, onde você tem uma repetição do mesmo fotograma, que vai trepidando e vai se repetindo um looping de uma mulher, e aparecem os riscos, aparecem os arranhões, as sujeiras no fotograma, aparecem as bordas do fotograma e também algumas letras, e basicamente são 6 minutos disso, o filme. Ou seja, ele explicita, na verdade, a própria matéria fílmica. Ele usa o plano fotograma como seu principal veículo. E aí, em 1967, ele faz o filme que o Deleuze adora, que o Deleuze vai citar na aula, no curso do Deleuze, ele se delonga bastante nesse filme. E a gente não vai poder fazer isso porque eu não encontrei o filme, é muito difícil de encontrar esse filme. Ele, sequer o torrent ou sequer algum site que você possa acessá-lo, que se chama Bardo Folies. Se alguém encontrar, por favor, precisamos desse filme. Aí poderemos comentar com vagar. Então, eu não vou comentar o filme porque eu não assisti esse. Os outros que eu falei eu assisti. O próprio filme anterior eu assisti posteriores também. Mas como o Deleuze considera ele tão importante, ele fecha o capítulo de imagem e percepção com esse filme, eu vou simplesmente ler o comentário deleuziano sobre o filme. Então vamos lá. O filme de Landau, Bardo Folies, resume sobre este aspecto o conjunto do processo e a passagem do estado líquido ao estado gasoso. O filme começa com uma imagem impressa de uma mulher a flutuar com uma boia e que nos cumprimenta a cada nova passagem da argola. Após cerca de 10 minutos, a mesma argola aparece 2 vezes no interior de 2 círculos sobre fundo negro. Depois, por um momento, aparecem 3 círculos. A imagem do filme nos círculos começa a arder, provocando a expansão de um bolor efervescente de cor dominante laranja. Toda a tela fica ocupada pelo fotograma em fogo, que se desintegra em câmera lenta, num flu extremamente granuloso. Arde outro fotograma. Toda a tela palpita de celuloide em fusão. Este efeito foi provavelmente obtido por várias séries de refotografias na tela. O resultado é que a própria tela é que parece palpitar e consumir-se. A tensão da argola desincronizada mantém-se ao longo de todo o fragmento, onde a própria película parece morrer. Após um longo momento, a tela divide-se em bolhas de ar e de água, filmadas através de um microscópio com filtros coloridos, com uma cor diferente de cada lado da tela. Por mudanças de distância focal, as bolhas perdem forma e dissolvem-se umas nas outras. E os 4 filtros coloridos misturam-se. No fim, cerca de 40 minutos após a primeira argola, toda a tela fica branca. E fim do filme.